Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 28 de junho de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição curta, mas com muitas informações. A gente abre com as notícias do Legislativo aqui da Câmara de Campinas, porque a Comissão Especial de Estudos da Câmara, criada para analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus, realizou a 13ª reunião virtual. O presidente, o vereador Luiz Rossini, analisou sob a ótica dos reflexos no SUS municipal. Essa foi a 14ª reunião da Comissão Especial de Estudos da Câmara de Campinas. O vereador Luiz Rossini, presidente da comissão, abriu o encontro remoto, relembrando os vários temas que já foram abordados ao longo deste primeiro semestre, como mobilidade urbana e desenvolvimento econômico. E nós deixamos, de propósito, por último, ouvir a saúde, né? Nós temos diariamente as informações veiculadas pela prefeitura dos impactos, aquilo que da Covid-19 na saúde, o número de pessoas contaminadas, as pessoas internadas, os óbitos, atualizando hoje as informações da vacinação. Mas a saúde, ela certamente foi a área, desde o início da pandemia, mais afetada e o centro das atenções. O secretário municipal de saúde, Lair Zambon, entrou na reunião logo depois de recepcionar, junto com o prefeito de Campinas, Dário Saad, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na chegada dos 2 milhões de doses da vacina Janssen, na manhã de sexta, no aeroporto de Viracopos. Achei as notícias, sim, muito boas do ponto de vista de vacinação. Muito provavelmente nós teremos em torno, segundo o próprio Ministério, em torno de 220 mil vacinas. Se a gente colocar a porcentagem de São Paulo e depois colocar a porcentagem de Campinas, eu imagino umas 220 mil vacinas em julho para Campinas, o que equivale, contando com esse final de junho, mais julho, talvez nós chegarmos a em torno de 600 mil vacinas na primeira dose, em torno de 300 mil vacinas na segunda dose, isso daí numa realidade normal, nem muito otimista, nem muito pessimista. Na realidade otimista, pode ser até que chegue 60 milhões de vacina no Brasil em julho. Eu imagino, se nós chegarmos a essas mais 600 mil vacinas e em torno de 300 mil vacinadas na segunda dose, mais as pessoas que já tiveram Covid e, portanto, têm uma imunidade celular, eu tenho a impressão que no final de julho nós vamos começar a sair de uma forma bastante consistente dessa pandemia que realmente assolou todo mundo. Respondendo a um questionamento dos vereadores membros da comissão, o secretário falou ainda sobre os planos de ação da gestão municipal no combate à pandemia, um deles para pacientes com sequelas pela Covid-19. Duas frentes. A primeira, nós vamos atender uma parte dentro da própria estrutura da secretaria, principalmente os casos leves, e as partes os sequelas mais severas, talvez a gente faça uma parceria com a universidade, com a Unicamp. Junto com isso está a GECAMP, né? A GECAMP trabalhando com a gente em relação a esses sequelados aí da Covid. É um problema. Eu acho que nós teremos que conviver com sequelados da Covid, principalmente relacionado com a fibrose pulmonar. Algumas delas estão, assim, reversíveis. Olha só, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania se reuniu e realizou um debate com o tema Encaminhamentos sobre o caso de LGBTfobia registrado na Escola Estadual Aníbal de Freitas e enfrentamentos a este tipo de violência. Confira como foi. A vereadora Paula Miguel, que é presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, convocou uma reunião extraordinária. A gente chamou essa reunião extraordinária justamente porque a gente teve um caso aqui em Campinas de LGBTfobia
numa escola, e para a gente poder entender um pouquinho do que aconteceu, né? A gente está no mês do orgulho LGBT, a gente já fez uma reunião, inclusive, esse mesmo mês, falando de direitos da população LGBT, e quando a escola, né, Aníbal de Freitas, pediu sugestões de trabalho, um aluno de 11 anos sugeriu que a temática fosse trabalhada durante esse mês, num grupo de WhatsApp. Ele foi atacado pelos pais, pelos colegas e até pela direção da escola. Como se isso não fosse bastante, a direção ainda entrou em contato por telefone com ele, dizendo vários absurdos de que ele deveria retirar a sua proposta, sua sugestão no grupo de WhatsApp, né? E a forma que tudo isso foi conduzido, além de gerar um trauma, né, nessa criança, também ela foi uma forma muito agressiva e violenta, né? A advogada da família da criança participou da reunião. O que aconteceu nesse caso, o aluno Lucas, ele sugeriu num grupo de pais, que na verdade é um grupo da escola, onde tem pais, alunos, diretora, coordenadora, enfim, todo mundo participa desse mesmo grupo, e por ser o mês do orgulho, ele sugeriu o trabalho sobre o tema. Imediatamente ele começou a ser agredido por alguns pais, tá? Dizendo que aquilo era um absurdo, que era um tema inconveniente, que não deveria ser tratado e que deveriam até excluir a pessoa do grupo do WhatsApp. Em seguida, a diretora da escola escreveu uma mensagem pedindo para que a pessoa que escreveu a sugestão se identificasse e apagasse do grupo, e assinou como diretora. Os vereadores Gustavo Peta e Mariana Conte emitiram opiniões sobre o caso. Eu acho que é importante, primeiro, reconhecer a importância da denúncia pública feita pela família dessa criança, porque isso foi objeto de discussão. A vereadora Paula Miguel comentou que nós tivemos um embate na última sessão da Câmara de Vereadores. Eu, a vereadora Paula Miguel, o vereador Gustavo Peta, nos posicionamos no sentido de defender a moção. Eu também apresentei uma moção de repúdio, que vai para apreciação em breve também. Mas a gente sabe que os argumentos que foram apresentados pelos vereadores que se votaram contra a moção de apelo do vereador Gustavo Peta para que se apurasse o caso, teve como base um certo sentido de que que esse movimento de questionamento da ação estaria expondo a criança. Na verdade, o problema foi uma agressão, uma violência contra uma criança que tem que ser protegida pela escola, né? Independente, inclusive, do tema. O tema é super relevante, importantíssimo, deve ser valorizado, discutido no ambiente escolar sempre. Na última semana, o vereador Paulo Gaspar recebeu a visita de deputados federal e estadual do Partido Novo. Confira na reportagem de Michel Amorim. Foi no plenarinho da Câmara que aconteceu o encontro do vereador Paulo Gaspar com o deputado federal Vinícius Poit e o deputado estadual Ricardo Melão. Muito importante para Campinas fazer essa conexão, essa ponte, essa comunicação com as três esferas, né? Municipal, estadual, federal, porque todos os nossos projetos, as nossas ideias, todas as nossas lutas, elas são convergentes. O deputado federal Vinícius Poit falou sobre a visita. Agradeço muito o convite, né, do nosso colega, amigo, vereador Paulo Gaspar, né, para a gente é o Gaspar, de visitar a casa que representa o povo de Campinas, representa os anseios de uma população que quer uma nova política. Né? E a nossa visita aqui, além de conhecer a Câmara de Vereadores, conversar com o Gaspar, entender como é que foi o revogaço aqui que ele está lutando tanto, as pautas de liberdade econômica, é visitar e fiscalizar emendas parlamentares. O deputado estadual Ricardo Melão também comentou o encontro. Não conhecia a Câmara aqui, as instalações. Agora tem um vereador do Novo, representando muito bem nossas ideias, nossos princípios, nossos valores, que é o Paulo Gaspar. Tive a oportunidade de conhecer e uma Câmara extremamente representativa para o estado de São Paulo, porque Campinas é a terceira maior cidade do estado de São Paulo e o 10º maior PIB do país. Ou seja, tem muita relevância. Paulo Gaspar destacou a importância dessa aproximação. Eles estão fazendo um serviço de fiscalização das emendas que foram empenhadas, estão conhecendo a casa hoje
e estamos alinhando as conversas aí, porque o ano que vem já tem ano eleitoral e aí com certeza temos que definir os rumos do partido para o próximo ano. Também na última semana, a Comissão Especial de Estudos se reuniu para analisar e discutir a normatização, a atualização da legislação e procedimento relativo à permissão e concessão do solo público na cidade de Campinas. O vereador Arnaldo Salvetti, presidente da Comissão Especial de Estudos da Concessão do Solo Público, realizou uma reunião para analisar e discutir sobre a normatização, atualização de legislação e procedimento relativo à permissão e concessão do solo público na cidade de Campinas. É importante ressaltar que essa comissão está fazendo um trabalho muito importante para, inclusive, contribuir com a nova legislação da CETEC. Podendo assim ajudar os permissionários, dentro das autorizações, dentro da cidade, normatização do uso do solo com critérios para poder cada vez mais a gente atender a cidade e os permissionários e a população de Campinas. Eu quero parabenizar aqui o secretário de Segurança, que tem feito um excelente trabalho, o DIB, que é o nosso Cristiano, que vem fazendo um trabalho excelente na festa clandestina. A população tem que denunciar, porque se a gente não tem denúncia, a gente não consegue conter essas festas, mas o empresário sério, o empresário que paga o imposto, o empresário que paga o salário, o empresário que faz a compra para manter o seu comércio com produtos na prateleira para poder servir o almoço, tudo, ele está sendo muito lesado. Então eu acho que o prefeito, tenho certeza que ele tem uma sensibilidade e vai rever essa questão de fechamento às 19 horas. Não tem cabimento, a pessoa vai jantar, ele não vai jantar às 5 horas e 19 horas vai estar em casa. Nós estamos saindo 6, 6 e meia, e como que vai chegar às 7 horas em casa? É que assim, a gente está à disposição, acho muito pertinente essa mudança de norma da CETEC e gostaria, se possível, que a CETEC construísse o que é melhor para ela e que conversasse conosco, a gente está à disposição, antes disso virar um projeto de lei, porque depois, quando vem na forma de projeto de lei, a gente já, daí na verdade só nos resta vetar ou não, sugerir o veto ou não, Não nos cabe uma sugestão, às vezes, de uma elaboração mais adequada e de algum parágrafo, de algum artigo. São questões burocráticas, como o senhor sugeriu aí e disse. As pessoas hoje elas têm uma certa dificuldade. Quando a gente tem ali a pessoa, os permissionários conseguem autorização do uso do solo naquele local, eles têm eles têm que fazer aquele custo de manipulação, eles têm uma certa dificuldade de colocar um banheiro ou ter algo ali para eles que seja útil, porque eu falo assim que hoje a maioria dos permissionários que tem no centro da cidade aqui ou ao redor da cidade, nos bairros, eles têm ali sua barraquinha, seu autolanche, seu Ford Truck, mas ele não tem um banheiro, ele não tem às vezes ali os necessários que são para os clientes e para ele também. A vereadora Guida Calisto apresentou um projeto de lei que busca levar a capoeira para as escolas da cidade, uma forma diferente de ensinar as crianças. Uma atividade com origem no século XVI e que envolve arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Eu aprendi a ter confiança, a ter mais flexibilidade no meu corpo, agilidade. Eu também consegui ter memória boa, porque você tem que decorar as coisas. Eu também descobri que a capoeira me ajudou bastante, porque quando eu ficava triste, eu via na capoeira e já ficava alegre, porque é uma família. E essa família é muito boa. E foi pensando em todos estes benefícios que a vereadora Guida Calisto apresentou um projeto de lei que tem como objetivo levar esta prática para as escolas da cidade aqui de Campinas. Segundo a parlamentar, é preciso reconhecer o caráter educacional e formativo da capoeira. É um projeto que a gente sabe o quanto ele é importante para a nossa comunidade, para a escola pública, para os alunos da escola pública, A capoeira, ela foi considerada pela Unesco em 2014 como um patrimônio imaterial da humanidade. No Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, de 2003. Essa lei alterou a LDB
e que instituiu, né, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-africana e afro-brasileira nas escolas. Então a capoeira, né, o ensino da capoeira, esse projeto de lei, ele vem apenas em cumprimento também dessa lei, que é uma lei federal. É óbvio que é um projeto novo, é um projeto muito importante, muito bacana, mas ele de fato ele vem aqui regulamentar um cumprimento que já é federal. Ou seja, é uma obrigatoriedade o ensino, né, da cultura e história da África nas escolas. Então, a capoeira ela só vem, de fato, regulamentar e aumentar essa dimensão que faz parte também da cultura. Apesar da capoeira ser uma arte que ela foi muito desenvolvida no Brasil, né, ela faz parte todo desse contexto histórico, né, do nosso país. Há 38 anos, a capoeira faz parte da vida do Thiago. Uma arte que o transformou em mestre formiga. Pensando na criança, pensando na capoeira inserida na sociedade, né, a capoeira, em primeiro lugar, ela traz a inclusão do cidadão, entendeu? No meio que a gente convive. Ela tem essa facilidade de atrair pessoas. A capoeira, ela faz com que a gente viva a nossa brasilidade através da musicalidade, através da nossa história, através da nossa cultura, porque a capoeira, ela veio dos escravizados, né? Junto com os escravizados trouxeram muitas coisas ligadas à nossa cultura que dentro da escola tradicional a gente não tem a oportunidade de aprender. Agora, dentro da capoeira, nós aprendemos. Ensinamentos que a vereadora inseriu no projeto de lei. Ela tem vários elementos ali envolvidos, né? Você ensina disciplina, você ensina organização, você ensina hierarquia, você ensina respeito, enfim, você tem uma gama ali de relações que são estabelecidas que é extremamente importante para os jovens, para os nossos alunos. Então, para mim, né, no meu caso, eu venho da educação, hoje sou vereadora, mas eu sou uma educadora, eu sei a importância que se tem o ensinamento da cultura, a importância que se tem do povo conhecer a sua cultura, a sua raiz cultural. Então, eu acho que é algo que já estava estabelecido mesmo, é algo que é extremamente importante e faz parte, inclusive, do planejamento, né, e das demandas que o nosso mandato se propõe para a cidade de Campinas. Existe capoeira nas escolas da Alemanha, de Portugal. Em Israel, eles fazem a paz com a capoeira. Israelita e palestino, na mesma roda de capoeira, não tem problema um com o outro. Eles têm os problemas deles de guerra fora da capoeira, mas na capoeira todos são capoeiristas. Então esse benefício já vem acontecendo, não só aqui em Campinas, vem acontecendo no mundo todo. Eu espero que esse projeto de lei seja aprovado pelos vereadores, porque vai trazer um excelente benefício, não só para as crianças, mas para os pais que estão em casas também, que às vezes não tem tempo de explicar a nossa cultura, as nossas raízes. A capoeira está dentro de mim. E se tiver que escolher um videogame e a capoeira? Capoeira tá em primeiro lugar ainda. E olha só, amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, tem reunião extraordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. O presidente é o vereador Paulo Haddad. Um pouco mais tarde, às 2 horas, começa a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Meio Ambiente, comandada pelo vereador Luiz Rossini. E às 4h30 da tarde, começa a reunião da Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o término das obras do BRT aqui no município de Campinas, com o presidente, o vereador Rodrigo da Farmadic. Amanhã é dia de tirar o casaco do armário, cobertor para dormir, porque a temperatura vai cair. Semana de frio aqui na cidade de Campinas. Amanhã a nebulosidade aumenta e tem possibilidade até de chuva. Então saia também com o seu guarda-chuva. Sobre as temperaturas, olha só. Mínima de 7 graus e a máxima não passa dos 19 graus. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B não foi nada boa para o futebol campineiro. A Ponte Preta empatou fora de casa com o Brasil de Pelotas
e chegou à 11ª partida sem vitória. E o Guarani foi derrotado em casa pelo Coritiba. No Brinco de Ouro, o Coritiba foi melhor que o Guarani e aos 19 minutos o zagueiro Luciano Castan começou a jogada e abriu para Robinho. O meia cruzou na área e quem estava lá? Luciano Castan, de cabeça. O goleiro Gabriel Mesquita chegou a encostar na bola, mas 1-0 Coxa. E no segundo tempo, após mais um cruzamento na área bugrina, ninguém cortou e Léo Gamalho apareceu na segunda trave e chutou cruzado. Final, Guarani na 9ª colocação 0, Coritiba, o vice-líder 2. No mesmo horário, em Pelotas, na etapa final, o Brasil saiu na frente aos 29 minutos após cobrança de escanteio. Desvio na primeira trave e Fabrício, sem marcação, na pequena área mandou para o fundo das redes, 1-0. Só que a resposta pontepretana foi rápida. 4 minutos depois, após cobrança de falta e o bate-rebate, Rodrigão cruzou rasteiro e Dauan colocou para o fundo das redes. Fazia 4 partidas que a Ponte não fazia um gol. Final, Brasil de Pelotas na 18ª colocação 1, Ponte Preta na lanterna também 1. O Guarani volta a campo então na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Já a Ponte Preta recebe o CSA, 4h30 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Olha só, última notícia. O vereador professor Alberto foi internado na noite do último sábado em decorrência da Covid-19. O gabinete do parlamentar informou que ele está no quarto, estável e já iniciou o tratamento. O vereador está com máscara de oxigênio para ficar mais confortável, mas não está entubado. Então a gente espera que o quanto antes o professor Alberto retorne aqui à Câmara de Campinas e saia dessa. Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e eu volto amanhã por volta das 11 horas da manhã, após a reunião extraordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Até lá. Tchau, tchau.